Olá, seja bem-vindo ao Hungry and Foolish. Se você está ouvindo esse episódio aqui de estreia, episódio 0 do Hungry and Foolish, provavelmente esse é o seu primeiro contato com o podcast. Talvez algum amigo tinha te indicado, você me encontrou aleatoriamente por aí e está se perguntando, né? O que esse tal de Hungry and Foolish? Vale a pena eu ouvir, de fato, gastar mais meu tempo nisso aqui ou não? Tô gravando esse episódio exatamente para responder essas perguntas e você decidir por você mesmo. Primeiras perguntas que eu preciso responder aqui, obviamente, é o mais básico de tudo. O que é esse tal de podcast? Por que isso foi criado? O que o Hungry Foolish foi criado, né? E qual que é o propósito por trás? Se eu pudesse resumir, eu diria que o Hungry Foolish foi criado tanto por necessidade pessoal minha mesmo, na minha carreira, quanto um padrão que eu sempre percebi nas pessoas ao redor, desde que eu comecei a trabalhar. Esse padrão foi que, assim, tem dois tipos de profissionais em geral. O pessoal que está mais insatisfeito ali com o momento atual, né? E os que estão mais satisfeitos também. No caso dos insatisfeitos, normalmente você identifica que a insatisfação vem sempre com uma causa ali, que é a estagnação. Então, seja a estagnação, por exemplo, se você ficar anos ali num trabalho, desalinhado com o seu propósito pessoal, ou de não ter flexibilidade mesmo para mudar de emprego, por exemplo, onde você está lidando com um chefe ruim, pessoas que você não gosta de trabalhar, esse tipo de coisa. Tem diversos motivos possíveis para as pessoas estarem estagnadas, mas o principal também é o quê? A falta de desenvolvimento de certas habilidades universais que são necessárias para você evoluir. Na prática, uma estagnação é uma situação que você está ali que você não consegue crescer. E mesmo no caso, por exemplo, das pessoas que estão mais satisfeitas também, elas também precisam desenvolver essas mesmas habilidades universais que são necessárias. Especialmente no caso de profissionais jovens, né, nos primeiros ali 10 anos de carreira, onde, enfim, isso é até um diferencial mesmo. Então, assim, minha necessidade pessoal entrou muito nesse ponto. Eu abandonei a faculdade de economia, por exemplo, então tive que sempre compensar minha falta de um diploma com comprovação a mais ali na forma de habilidades e performance. Mas beleza, eu falei várias vezes aí de habilidades e tudo, isso é óbvio, todo mundo precisa ter habilidades. De que habilidades especificamente que eu estou falando aqui? Vou dar alguns exemplos. A gente pode falar, por exemplo, da questão de você ser produtivo. Saber se adaptar rápido, lidar com síndrome de impostor, ter uma boa comunicação, ser persuasivo, saber escutar, escutativa também é sempre importante, ter disciplina, lidar com burnout, saber ajustar seu próprio mindset, por exemplo, aprender num ritmo ali fora do comum também costuma ser bem importante para literalmente qualquer um. Especialmente no cargo de alguém que está em um cargo de liderança, você conseguir engajar equipes, inteligência emocional, trabalhar em grupo, no caso de millennials até a questão da ansiedade, né, um problema aí bem presente, me incluo nessa lista. Enfim, a lista aí é bem grande. Tudo que eu acabei de falar, parece aqueles clichês de descrição de emprego, job description, papinho de RH, mas é verdade. São habilidades universais que são necessárias ali para você conseguir evoluir, independente se você é um contribuidor individual, se trabalha num cargo ali mais inicial como analista, por exemplo, independente se você é um gestor, um freela, um empreendedor, ou até assim, qual área de fato você trabalha, qual que é o emprego de fato, o que está escrito ali na sua carteira de trabalho, se você tiver uma, né? Dou uns exemplos aqui também. Um atleta, por exemplo, precisa ter garra, resiliência ali, da mesma forma que o empreendedor de uma empresa de tecnologia que vai levar 5 anos para ela conseguir realmente ficar grande. Um músico precisa saber lidar com o síndrome do impostor. Apesar que a gente olha só o músico quando ele tá no palco, por exemplo, nos melhores momentos, mas, pô, quando você é músico, você tem uma audiência tão grande, naturalmente você vai ter momentos que você vai sentir que você não é bom o suficiente, que você, enfim, em qualquer momento sua carreira vai acabar. Isso é um caminho comum, por exemplo, que acontece com gestores que acabaram de ser promovidos, por exemplo, um cargo de gestão e nunca fizeram isso antes. Outros exemplos, talvez. Uma pessoa que vive de freela. Essa pessoa, por mais que o trabalho dele seja executar alguma atividade específica ali, que ela tenha esse domínio, um freela também precisa ter uma boa comunicação e persuasão ali para comunicar com os clientes, por exemplo. Da mesma forma que um estagiário numa empresa gigante, no setor financeiro ou qualquer coisa do tipo, também precisa ter uma boa comunicação, uma persuasão, para que se quer ser promovido, ser contratado, enfim, subir de cargo. Um youtuber, por exemplo, cargo que ninguém nem considera uma profissão, um trabalho, mas é um trabalho como qualquer outro. Você precisa se manter produtivo para conseguir manter aquela regularidade de postagem. Então, da mesma forma que, por exemplo, um desenvolvedor que escreve código, você também precisa ser produtivo para conseguir realmente escrever código de fato e ter uma alta performance no trabalho.
Enfim, acho que nesses exemplos a ideia ficou mais ou menos clara. Todas essas habilidades que eu mencionei, elas são universais e obrigatórias. Que se você não se desenvolver, principalmente se você não se desenvolver cedo na carreira, você vai cair muito rápido na estagnação, que é o padrão que você encontra por aí. E, de novo, independente do seu cargo, independente da sua área profissional ou de qual que é seu objetivo. São habilidades realmente universais. E o ponto principal aqui é o quê? No momento que você estiver estagnado, provavelmente você vai entrar para aquela estatística de profissionais ali que odeiam o trabalho. E odiar pro trabalho, provavelmente, para muitos é um padrão, mas, cara, na prática é um tiro no pé na vida. Se você for colocar na ponta do lápis, você vai perceber que entre seus 20 e 65 anos ali, período mais ou menos que você está trabalhando de fato, mais de um terço das horas que você passa acordado, você está trabalhando. Já contando férias, fim de semana, todos esses detalhes. E se você desperdiça esse tempo estagnado, em uma carreira que você não consegue evoluir, que você está executando uma atividade que você não gosta, trabalhando com pessoas que você não se dá bem, você está literalmente desperdiçando um terço da sua vida dos 20 aos 65 anos. Cara, é muito tempo. Então, resumindo, esse foi o motivo do Hungry Food ter sido criado. Todos os profissionais, especialmente os mais jovens na carreira, os primeiros 10 anos ali de carreira mesmo, independente se são satisfeitos ou não no momento atual, precisam desenvolver essas habilidades universais para conseguir crescer. Depois de ter tido essa realização, eu comecei a pensar no quão difícil é desenvolver essa habilidade de fato, tanto pela minha própria experiência pessoal mesmo, quanto pelo que eu já vi de outras pessoas por aí. Em qualquer empresa, por exemplo, se você for pensar, normalmente você recebe treinamento ali, mais para desenvolver as habilidades específicas do seu cargo. Obviamente, essas habilidades são importantes. Se você é um desenvolvedor, você precisa aprender a escrever código. Se você é um vendedor, por exemplo, você precisa saber vender. Mas ainda assim, não é o suficiente. Se você for subir de cargo, por exemplo, o cenário fica até um pouco mais difícil. É assustador o número de líderes que eu já conversei, por exemplo, gestores que assumem um cargo de liderança e sequer tiveram um treinamento para isso. No caso de profissionais autônomos, por exemplo, ou cargos não convencionais, como atleta ou músico que eu falei, é até mais difícil. É difícil ter uma referência clara do que fazer, alguém para se apoiar, é difícil ter esse acesso de fato. E normalmente, esse aprendizado ele vem muito através de quê? Mentoria. Conversando com outras pessoas ali que já passaram pela mesma situação, por exemplo. O motivo é simples, aprender com o erro dos outros é muito mais simples do que você ficar mesmo batendo sua cara na parede ali, tentando reinventar a roda. Inclusive, parênteses aqui, recomendo que você busque um mentor. O terceiro episódio do podcast é exatamente sobre esse assunto. Então, depois que você terminar aqui, vai lá ouvir. Então, pô, se mentoria é o principal canal para você conseguir aprender essas coisas, essas habilidades que ninguém normalmente ensina, e a gente tem um problema, porque nem todo mundo tem acesso ao mentor. É difícil você chegar, por exemplo, pra gente bater na porta de alguém foda, que já fez o que você fez ali 10 anos atrás, por exemplo, e tentar aprender com esse cara. É difícil ter esse acesso. E você tá limitado ali geograficamente, enfim, tem várias limitações. Pensando nesse todo cenário, pô, todo mundo precisa desenvolver essas habilidades para crescer. Normalmente a mentoria é o melhor canal para desenvolver, e nem todo mundo tem acesso à mentoria. Aí que eu cheguei à conclusão. Por que não criar um podcast gravando conversa com profissionais fodas que eu admiro, pra gente entender tanto como eles chegaram lá, né? Compartilhar essas habilidades e esse conhecimento com os ouvintes. A ideia pareceu bem óbvia. Então, o formato do Hungry Foolish surgiu exatamente assim. A ideia nos próximos episódios aí que você for ouvir é exatamente essa, de secar os convidados ali, sempre um tom bem pessoal, aprofundando, pegando histórias específicas, para ter praticamente uma mentoria em áudio, para você conseguir realmente aprender, enfim, as habilidades que você precisa desenvolver para realmente crescer na sua carreira. E como tinha dito mais cedo, né, as habilidades são universais, as habilidades que a gente vai tratar aqui. Não vou tratar de temas específicos de cada área. E exatamente por isso, todos os podcasts vão ser gravados ali com profissionais de várias áreas diferentes. Muita gente subestima, inclusive, o quanto pode aprender com profissionais de áreas diferentes assim. Então, a gente pode aprender muito, por exemplo, sobre disciplina com um atleta. Talvez se você é um designer, por exemplo, e procrastina muito porque, sei lá, tem aquele problema clássico de escritor ou qualquer profissional que um trabalho mais criativo te dá branco, né? Você pode aprender muito sobre disciplina, por exemplo, com um atleta, de como exercitar esse trabalho da melhor forma, né? Ou sobre relacionamento com um advogado, por exemplo. Um advogado praticamente ganha dinheiro só em cima de relacionamento. Um comediante ganha dinheiro em cima de criatividade. Cara, esse é o trabalho dele. O trabalho do comediante é escrever um texto que é engraçado. Então, ainda que você não tenha uma carreira que tem relação com atletismo, advocacia ou comédia, tem muito que você pode aprender com esse tipo de profissional.
E, cara, normalmente a gente subestima até também esse aprendizado que a gente pode ter com áreas diferentes, porque a gente costuma confundir emprego com trabalho. Normalmente são duas coisas muito diferentes. Emprego ali normalmente é o ofício que te dá dinheiro, é o que seu ganha-pão ali, é o que está escrito na sua carteira de trabalho. E normalmente essa é a sua intenção para que você tá lá, ganhar dinheiro de fato. Trabalho é outra coisa. Trabalho é um projeto de vida que alguém faz, pô, a partir de valores ideais que a pessoa definiu, com foco exatamente em evoluir, em crescer, para entregar algum tipo de contribuição para o mundo. Então, todos os profissionais que eu vou trazer aqui, independente da área que eles estão atuando, são pessoas que trabalham de fato, não são pessoas que só têm um emprego. No geral é isso, a ideia do podcast, do formato é muito essa. Obviamente eu dei uma resumida aqui, né? Existe muito mais história por trás de como o Hungry Foolish foi criado, também muito caminho pela frente. Vocês vão notar um exemplo aqui, por exemplo, também, que é o quê? Nos primeiros 4 episódios, eu, Matheus, não sou o único host. O Gabriel Fraga iniciou esse projeto junto comigo, mas antes do lançamento ali, ele acabou subindo num cargo de gestão de Inside Sales numa startup, cargo que ele queria muito assumir. E naturalmente, se eu pensar, um gestor de primeira viagem e uma startup são duas coisas que sugam muito tempo. E como o tempo dele estava limitado, ele acabou focando só realmente na startup e eu sigo aqui como host único. Então, eu tô falando isso porque tem muita coisa que aconteceu nesse background, mas enfim, no episódio futuro eu posso entrar mais nesses pontos. Hoje os holofotes aqui são todos nossos convidados, não em mim. Eu sou só mais uma pessoa comum que também quer aprender sobre esse assunto, tanto quanto você que está nos ouvindo. E a última coisa que é importante tratar aqui também é o porquê do nome Hungry and Foolish. Acho importante deixar esse detalhe aí, porque o nome sempre é uma coisa ali que fica muito na nossa cabeça. Quando eu fui pensar em um nome, de fato, eu precisei buscar um nome ali que refletisse, de certa forma, o propósito do podcast. Esse propósito que eu acabei de compartilhar com vocês, de fato, trazer conteúdo de profissionais fora do mercado e ajudar quem está buscando se desenvolver. Então, poderia, por exemplo, ter usado o nome em português, alguma coisa já literalmente descrevendo o que é esse podcast, mentoria em áudio, qualquer coisa do tipo. Isso até facilitaria, por um lado, de o pessoal achar a gente, né? Pesquisando sobre esses assuntos ali. É mais simples achar isso no agregador, enfim, em outros canais. Mas foi nesse momento que eu tava lá pensando, qual que vai ser o nome desse podcast, desse projeto aqui, que eu lembrei de Hungry Foolish, porque foi um nome que eu já tinha usado em um projeto pessoal anterior. A ideia original ali surgiu a partir do discurso do Steve Jobs para os formandos em Stanford. Não sei se vocês ouviram, é uma palestra bem famosa, de 14 minutos, que o Jobs fala sobre como que ele tomou decisões importantes na carreira, sobre amar o que faz, e ele finaliza exatamente com a frase o quê? Stay hungry, stay foolish. Foi a frase que ele leu ali num contracapa de um almanaque, né? O equivalente aí de fase de para-choque de caminhão, mas que marcou muito ele. Então, essa frase foi o conselho final que ele deixou na palestra, e o conceito é muito atemporal. Basicamente, o significado é o quê? Não importa o que você já tenha feito, por exemplo, ou o que você já atingiu, mantenha-se faminto ali por nova experiência e aprendizado. Continue humilde, né, certo da sua ignorância, sabendo ali que você nunca vai ter chegado lá, nunca vai ser um profissional que, pô, agora eu sou foda, acabou, não tem mais nada para fazer. Sempre tem algo a mais para aprender, sempre tem algo a mais para melhorar. Essa é a ideia da frase Stay Hungry, Stay Foolish. Então essa frase tem um significado tão incrível que a decisão de escolha de nome acabou sendo fácil. Se você nunca assistiu, igual eu tinha falado, recomendo assistir fortemente a palestra. Eu já revi no mínimo umas 15 vezes e cada nova assistida ali sai com insights novos. Agora sim, chegamos ao fim do episódio. Igual eu falei pra vocês, Hungry and Foolish é o podcast que eu queria ter ouvido desde que eu comecei minha carreira. Então espero nas próximas conversas aí poder te ajudar a dar o seu próximo passo na sua vida, na carreira também. Para conseguir isso, eu preciso sempre conseguir melhorar os episódios. E para melhorar os episódios, eu preciso de um contato próximo ali com você ouvinte. Quero saber feedback, sugestão de melhoria, temas, convidados. Então, se você tiver alguma ideia, por favor, vamos lá trocar uma ideia. Me chama no e-mail mateus@hungryandfoolish.com.br, e-mail mateus@hungryandfoolish.com.br. Todos os meus contatos estão no site, LinkedIn também é um bom contato para a gente se falar, porque preciso desse feedback. Naturalmente, muita coisa vai mudar daqui para frente. Meu objetivo é, daqui a um ano, olhar para trás e ter vergonha da qualidade dos episódios iniciais. Então, no geral é isso. O podcast aqui, o Hungry Foolish, vai estar disponível Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, Stitcher, os principais agregadores. A gente lança toda manhã de segunda-feira.
já ouvir ali no caminho do trabalho, te entregar ferramentas que já vai aplicar durante a semana. Então, para acessar nossos episódios, enfim, outros detalhes, ver os próximos episódios que a gente já lançou, não sei quando que você está ouvindo isso aqui, talvez esteja ouvindo esse episódio daqui a 2 anos, o podcast já está grande, né? Não sei. Então, acesse nosso site lá, hungryfoolish.com.br, e aproveita que você está no site, se inscreva na nossa newsletter também. A gente vai compartilhar sempre conteúdos ali úteis que eu tô lendo na web, conteúdo que eu só compartilho por lá mesmo, sempre bem curtinha, direto ao ponto, sem spam, bem mais para te ajudar mesmo a complementar o conhecimento que eu vou compartilhar em cada um dos episódios. E quando você ouvir os próximos também, compartilha esse episódio para alguém que você conhece, alguém que você acha que seja útil. Avalie a gente ali com 6 estrelas no Apple Podcasts, no iTunes. Sempre importante ter esse feedback para o podcast ser conhecido também. E espero contar com sua audiência aí toda segunda-feira. Sempre importante lembrar, stay hungry, stay foolish. Abraço e até a próxima.